em Lajeado. Nós vamos conversar agora com o coordenador da Associação Beneficente Pela Betânia de Taquari, que atende as pessoas de mais idade. Está aqui o diácono Dério Milk e a Pela Betânia está completando 130 anos de instituição. Não é pouca coisa, hein, gente? E vai ter o lançamento de livro, tem uma programação também, porque o aniversário é no dia 19 de novembro. Foi fundado lá em 1892. E com o diácono Dério Milk, a gente vai falar um pouco da história, desde a fundação até os dias de hoje, como começou, o que mudou de lá para cá e ainda passando, por um momento que não é dos mais tranquilos, né? Claro que já aliviou bastante, mas a pandemia ainda deixa as suas consequências, especialmente para as pessoas, né, da terceira idade, as pessoas idosas, que são aquelas que são do grupo de risco, né? E a gente vai ampliar esse tema, falar um pouco de como foi esse período também, mas acho que começamos lá pelo início, né? Da fundação, falar um pouco da história, porque são 130 anos, não é para poucos, hein? Ou é para poucos. Dério Milk, diácono e coordenador da Associação Beneficente Pela Betânia de Taquari. Bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã e falar dessa bela história. Uma história que poucas instituições podem contar. 130 anos. E, pessoalmente, é muito bom saber que eu faço também hoje parte desta caminhada e manter essa história. Então, uma breve apresentação minha, eu sou Dério Milk, então diácono da IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, essa igreja aqui no centro também de Lajeado, que tem esse vínculo confessional com a Pela Betânia e também tem um vínculo confessional com as duas escolas aqui referências também em Lajeado, que é o SEAT, que também faz 130 anos, e também o Gustavo Adolfo, também é vinculada a essa nossa igreja IECLB. Então, sou formado em teologia, tenho formação também em tecnologia de informação, administração, gestão financeira, MBA em gestão de projetos e também MBA, estou agora concluindo então MBA em gestão estratégica de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. E estou na instituição Pela Betânia desde setembro do ano passado, então, coordenando os trabalhos lá. Pela Betânia. Pela Betânia tem uma história muito bonita, que começa com um pastor, então também vinculado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Ele era um pastor que há 130 anos atrás, então, chegou no Brasil, junto com a sua esposa, Dona Maria, Michael Hettinger e Dona Maria Hettinger. Pastor Michael tinha caminhadas aqui então pela nossa região, aqui no Vale, e nessa época havia muitas dificuldades. Imagina, hoje a gente já tem pessoas com dificuldade, imagina 130 anos atrás, onde nós ainda não tínhamos as estradas, as estruturas que nós temos hoje, hospitais e tudo mais. E nessas andanças dele, então, ele via muitas pessoas idosas, principalmente mulheres idosas, porque os maridos então saíam para outras regiões e os homens a gente sabe que sempre falecem antes que as mulheres, então você via muitas mulheres idosas, e não só as mulheres idosas, ele começou a ver muitas crianças órfãos, muitas crianças com mulheres e inclusive no livro que a gente vai lançar, conta essa história de que ele, em uma situação, teria recebido de uma mãe uma criança no colo. A mãe disse: leva, pastor, porque eu sei que ela vai sobreviver contigo. E, além disso, então nessas duas realidades que o pastor Michael tinha nessa época, ele disse: eu não posso ficar só pregando a palavra. Ele era pastor Michael Hettinger. Eu não posso ficar só pregando, eu tenho que praticar a palavra. O amor ao próximo que tanto se prega, então eu preciso praticar isso. E ele então, junto com mais 2 colegas, ele disse: não, vamos criar um espaço, um lugar para acolher essas pessoas, para que elas tenham um mínimo de vida digna, uma refeição, um lugar para morar e onde elas possam então ser cuidadas.
Foi então que ele, junto com seus colegas, conversaram e tinham um dinheirinho em caixa, então já eles também não eram tão jovens mais, mas já se preparando para a sua aposentadoria e tinham um recurso guardado para essa fase da vida. Eles adquiriram terras, foram procurando aonde que poderia ser instalada então essa instituição. Acharam então em Taquari, uma localidade, uma fazenda que estava à venda, a antiga Fazenda Barros, que fica às margens do rio Taquari. Então compraram uma casa que havia nessa localidade e pelo rio, vindo de Porto Alegre, subindo o rio Taquari, desembarcaram então no dia 19, então o marco da nossa história ali da Pela Betânia, 19 de novembro de 1892, nesse local, onde deram início então a Pela e Betânia, que no início era somente Pela e posteriormente ela vai se chamar Pela e Betânia e então hoje Pela Betânia. E esse foi o início dessa caminhada aí da Pela Betânia. Sempre no mesmo local? Sempre no mesmo local. Todo esse período, sempre ali. Hoje é a Fazenda Lengler, a localidade se chama Fazenda Lengler, mas a instituição permanece naquela localidade onde teve início que era antigamente então a Fazenda Barros. Quem são as pessoas atendidas na Pela Betânia e como funciona também, se tem convênio, se a prefeitura ajuda, se tem SUS, né? É importante a gente falar sobre isso também, Dério Milk. A Pela Betânia, então, ao longo dessa sua história, ela tem esse perfil, então, de cuidar de pessoas vulneráveis. Então, é o cuidado a pessoas que têm alguma necessidade. Na época, então, eram as crianças órfãs e as mulheres viúvas, as pessoas de idade. Hoje, então, a gente mantém o foco com as pessoas idosas, né? Pessoas idosas, e o foco hoje está com pessoas com deficiência também. Então, nós temos esses dois públicos, pessoas idosas e pessoas com deficiência a partir dos 18 anos. Pessoas idosas a partir dos 60 e pessoas com deficiência a partir dos 18 anos. Atualmente, quantas pessoas são atendidas? Atualmente, nós atendemos 140 residentes com 132 funcionários, para dar conta aí dessa demanda de trabalho. Quantos são idosos e quantos são deficientes? São, vamos dizer, quase 50-50. Ah, é? É. Uhum. Cerca de 70 idosos, cerca de 70 isso. pessoas com deficiência. E de quais municípios? São de 27 municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Claro que na verdade, sim, são 27 convênios que a gente tem com 27 prefeituras, mas residentes, porque nem todas elas têm convênios. Uhum. Então, são nós temos 70 municípios sendo representados dentro da instituição. São pessoas que vêm de 70 municípios diferentes e desses municípios, então, claro, a gente só tem convênios com 27, porque algumas são particulares e outras não têm convênios e elas recebem, a gente se mantém simplesmente com o salário mínimo desta pessoa. E isso é uma transação que ocorreu também. E isso é importante deixar claro para vocês aqui, para aqueles que nos ouvem. Muitas pessoas ainda chamam de asilo. O asilo Pela Betânia. Aquele asilo. O termo asilo, ele vem de uma época onde não havia políticas públicas para pessoas carentes. E principalmente para pessoas idosas, pessoas com deficiência. E para que a sociedade, então, não enxergasse essas pessoas que ficavam abandonadas nas ruas, imaginem, anos atrás, as pessoas eram largadas no meio da rua e ficavam abandonadas e tinham que se virar. E o que aconteceu? Então, foram criadas pela sociedade, pela política, pelos governos, os asilos, que eram o quê? Tirar as pessoas da rua e colocar no asilo. Exilá-las lá
para que elas não fossem vistas pelas demais pessoas. Então eram realmente largadas. E essa é a percepção de muitas pessoas ainda hoje, de que essas pessoas são abandonadas lá, que são largadas lá. E não funciona mais assim hoje. Porque quem conhece a Pela Betânia, e vocês que nos ouvem, qualquer um que nos visita, tem um choque de percepção, muda de percepção. Porque não é esse o intuito dos lares. E essa é a nomenclatura que a gente usa hoje, não é o asilo mais. É a Pela Betânia, é uma instituição, é uma organização, é um lar de pessoas, é um lar de idosos, um lar de pessoas com deficiência, qualquer outro termo, menos asilo. Ele é muito pejorativo, ele não contribui, ele não representa a realidade da Pela Betânia e nem das demais instituições. Pode haver, sim, instituições que não têm ainda essa característica? Pode, mas a Pela Betânia é um lar. E isso também, nesse ponto, destacar de que nós somos uma casa, nós não somos uma clínica de recuperação. Nós somos uma instituição de assistência social. Nós não somos uma instituição vinculada à área da saúde. Não somos. Somos uma casa onde as pessoas moram, porque elas não têm mais uma vida digna lá nos seus familiares, porque elas não podem mais viver sozinhas. Então existe a Pela Betânia, que tem uma estrutura de profissionais, com uma equipe técnica capacitada para atender as demandas deste público específico, para que eles tenham vida digna, qualidade de vida dentro das suas condições, pensando nas pessoas com deficiência e pensando em qualidade de vida com pessoas idosas. Então, o trabalho que a gente faz hoje na Pela Betânia é amparar as pessoas idosas e pessoas com deficiência que vêm de diferentes municípios que têm convênios, e aí a gente tem esses dois públicos ainda também dentro da instituição. Pessoas que vêm, só para destacar, nós temos pessoas que moram na Pela Betânia há 50 anos. Há 50 anos. Pensar que essas pessoas vieram quando eram adolescentes. Havia uma fase que não há muito tempo atrás, a Pela Betânia acolhia crianças. Então esse público não pôde ser mais atendido pela instituição, pela legislação. E por isso, então, a gente focou nisso, mas pessoas que vieram quando eram adolescentes. E permanecem conosco. Por quê? Quem já estava permaneceu. Permaneceu. Quem não tinha familiar ou quem não teve a possibilidade de se desenvolver de alguma forma, sair da instituição, permaneceu conosco. E reside, a gente cuida desta pessoa, que hoje é idosa já também. Né? Então, isso. E existem pessoas que são dessa época onde eram largadas, literalmente. A Pela Betânia vai cuidar. Larga lá na frente e depois você não sabe se a prefeitura deixou, se era um vizinho que deixou, se era um familiar que deixou. Você, às vezes, não tem notícias sobre o histórico dessas pessoas. Que é um grupo menor hoje, né, de residentes, mas existe. E hoje, então, nós temos os convênios com prefeituras e que têm o trabalho de assistência social, que precisa amparar pessoas, sejam elas com deficiência ou sejam pessoas idosas, e que fazem convênios por causa da legislação. Quais que hoje são os determina. convênios? Em que sentido, quais convênios? Que convênios que as pessoas podem ser atendidas hoje? Pessoas que têm alguma dificuldade familiar ou própria. Não, mas eu digo, Unimed, São convênios, parcerias direto com as prefeituras. Com as prefeituras. Com as prefeituras. Esses são os convênios, as parcerias, os contratos. Tudo via prefeitura, então. Tudo via prefeitura. Então, somente esses 27 municípios que têm o convênio com a Pela Betânia que consegue... Isso. E aí, o que fica para o município, o que fica para a família? Tem residentes que nem familiares têm. Né? Então, mas eu digo quem paga, vamos dizer assim. Quem paga é a prefeitura. Então, e cada prefeitura tem as suas particularidades. Sim. Então, é muito amplo essa questão. Porque tem prefeituras... Mas a pessoa, então, vamos dizer, teria que falar com a prefeitura da sua cidade. Se tem alguma dificuldade, sim. Né? E, por exemplo, quando a pessoa é idosa, ela pode usar 70% do seu benefício de aposentadoria para contribuir com essa instituição.
Então, outro montante que contempla, então, os nossos custos, a prefeitura paga. Tem pessoas, como eu disse antes, tem pessoas que estão na Pela Betânia que a gente banca essa pessoa, porque essa pessoa não paga integralmente os custos da instituição por residente. E então, as atividades, Diácono Dério Milk, o que é feito lá no dia a dia, né? Além das pessoas ficarem ali, ter seu quarto, receber alimentação, né? Mas que tipo de atendimento que é dado também, né, no dia a dia? Então, além das 6 refeições diárias que a gente proporciona a cada residente, são realizadas atividades pedagógicas. Nós temos professora contratada, e são tudo profissionais internos da instituição. Temos uma professora, temos arte terapeuta, temos atividade com música, temos também a parte espiritual, que além de mim, que estou na instituição, também temos a pastora, que faz o trabalho espiritual de meditação, reflexão. Nós temos culto dentro da instituição, nós temos uma igreja, prédio mesmo, igreja, e todos os sábados à tarde acontecem os cultos com a nossa pastora. Além disso, nós temos profissionais de educação física, nós temos academia ao ar livre, academia em espaço fechado, onde acontecem então as atividades de educação física. Temos fisioterapia, também a instituição tem uma fisioterapeuta contratada. E teatro, dança. São oficinas, né? Oficinas oferecidas pela Betânia. E hoje nós temos um projeto, o PRONAS, do governo federal, aprovado, e nós estamos em fase de execução dele, e inclusive agora nós estamos oferecendo também hidroginástica para os nossos residentes, que é um diferencial da nossa instituição, e para também assim oferecer uma melhor qualidade de vida, reabilitação em alguns casos para alguns residentes que têm alguma dificuldade, isso melhora bastante a saúde deles. E a pandemia, Délio? E as máscaras, né? Como é que foi? Como é que está sendo ainda esse atendimento, né? Esses cuidados aí que tem que se ter com esse público de mais idade? A pandemia foi um desafio, um grande desafio. Eu peguei mais agora para o final, a minha antecessora que pegou o auge da pandemia, e foi um desafio, porque assim como outras instituições, a gente lida diretamente com o público de risco. Nosso público era de risco. Totalmente. Né? Totalmente. Pessoas idosas e pessoas com deficiência. Imagina, e isso que nós tínhamos mais pessoas. Nesse período da pandemia, nós tivemos uma queda no número de residentes, a nossa capacidade é mais do que 140 residentes, e nós tínhamos nesse período 160 residentes, e ele diminuiu devido a que a gente não pôde receber novos residentes. Então, pouquíssimas pessoas, por esse número, nós tivemos pouquíssimas pessoas que faleceram em decorrência da pandemia. E como a gente não pôde receber, então esse número foi decaindo, e morte natural também. Mas, em todos os casos, a gente teve que se fechar. Então, pessoas realmente, os nossos residentes ficaram 2 anos sem poder sair. O único contato que os nossos residentes tinham foi com os nossos funcionários. Então, esses eram as pessoas. Inclusive, quem tinha contato, os residentes que têm contato com seus familiares, os familiares não podiam vir e manter esse contato. E agora, no final de setembro, início de outubro, que nós tiramos a máscara na instituição. Nós deixamos de usar a máscara agora, no final de setembro. Enquanto funcionários... E também vale para os idosos? Os idosos não usavam porque era ambiente de trabalho, ambiente de convivência deles, né? Mas os funcionários, internamente, e aí essa abertura também para poder sair, fazer atividades. Podem receber os familiares também. Receber os familiares, receber as prefeituras, receber Voltou à normalidade o atendimento. Voltou à normalidade, então, a partir de setembro, a Pela e Betânia. Délio, para a gente finalizar aqui, então, falar dessa programação, além do lançamento do livro, tem outras atividades também? Nós temos, então, oficialmente o lançamento de um livro que conta essa história, 130 anos de amor ao próximo, é o título do livro, escrito pelo pastor, doutor, historiador Martin Dreher,
então um renomado escritor aqui da região sul. Temos esse lançamento no sábado agora, a partir das 14 horas, na nossa instituição. Além disso, nós também temos um momento de integração com as prefeituras conveniadas, para que a gente possa também, mais uma vez, agradecer esses convênios que nos ajudam a manter a instituição. É um momento onde a gente também mostra os dados atuais da Pela Betânia, os números, para que eles... Essa transparência, a gente gosta de trabalhar muito com essa questão da transparência, é um dos nossos valores institucionais. E também no dia 19, que é o dia do aniversário da instituição, nós temos uma programação interna com os residentes e funcionários, e nesse dia nós iremos plantar 130 árvores, doação da Sertel também, que a gente tem que agradecer essa doação. 130 anos e 130 árvores ipês roxos nós iremos plantar na entrada da Pela Betânia, dando essa ênfase também na questão do meio ambiente, da sustentabilidade, que também é um foco da nossa instituição. E no dia 26 nós temos a Assembleia Geral da nossa instituição, onde também é uma programação mais interna, onde nós iremos conversar com os nossos associados e faremos também um trabalho mais interno. Então, esse ano não teremos a nossa tradicional festa, que acontece sempre de 5 em 5 anos, nos 100 anos, 105, 110, 120, 125, seria então 130. Mas como havia muita incerteza ainda no início do ano, nós não nos organizamos e não preparamos esse evento. Dério, leve os cumprimentos, um abraço a todos os 132 funcionários, a todos os 140 residentes também. Parabéns pela data, sucesso para Pela Betânia, vida longa, né? E para que continue atendendo essas pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Quero agradecer também mais uma vez o Grupo Independente, a vocês aqui que nos dão esta oportunidade de falar da Pela Betânia. E é isso que a gente espera também dessa parceria sempre, essa oportunidade de a gente contar. A gente pode dizer também que o Grupo Independente faz a sua parte social, né? Dá a oportunidade da gente dizer que existem pessoas lá que precisam ser cuidadas e precisam de assistência, e a gente está aí para fazer esse trabalho, e a gente agradece essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigado por poder falar da Pela Betânia. Uma das mais tradicionais do estado do Rio Grande do Sul, com muita história para contar. O livro, com certeza, vai ter muitos capítulos importantes.